Salve Alicia, salve Tirone, salve galera, tudo bem? Tem uma coisa até que choca na questão dos casos, é que eles pareciam caminhar, Daniel Alves e Robinho, para desfechos diferentes, né? Para eu tentar explicar. A saída do caso Daniel Alves, né? A detenção imediata na Espanha, impedindo que ele voltasse ao Brasil, né? Para que ele não, digamos, escapasse, entre aspas, e ele ficou o tempo todo preso até ser julgado, né? O Robinho, o caso aconteceu de forma contrária. Ele saiu da Itália e veio ao Brasil, e você falou como um fantasma, pairou por aí nesse tempo todo. E aí, quando tem as condenações, como a Alice explicou bem, a condenação do Robinho já não cabe mais recurso, a do Daniel Alves cabe, e a gente tem que entender, por mais que discorde muitas vezes, os ritos da justiça. Aí o Daniel Alves ainda pode, mediante uma fiança quilhardária, e isso funciona em qualquer lugar do mundo, não é só no Brasil, lamentavelmente, né? Quem tem mais dinheiro se vira. Então o Daniel Alves poder aguardar o recurso em liberdade é o que está acontecendo. Então, enquanto o Daniel Alves está saindo da prisão, entre aspas, o Robinho está sendo preso, ainda não na prática, mas com uma decisão tomada aqui no Brasil para que ele seja preso. Além dessas coisas, eu acho que tem em comum nessas histórias a presença da família do Neymar na fiança do Daniel Alves. Eu acho que é um soco no estômago, além da questão das mulheres. Eu imagino a Alicia no tribunal, sinceramente imagino. Eu vi o depoimento dela no UOL um pouco mais cedo, e dá para perceber, né, espero que isso signifique um avanço de fato nesse tipo de barbaridade, mas eu já acho também que é um soco no estômago de toda a questão da idolatria em relação a jogadores no futebol brasileiro, e talvez mundial, numa prática comum, lamentavelmente, e de um secto, de uma brodagem entre esses caras que de fato dá nojo, dá vontade de vomitar. E eu insisto, prática comum no futebol brasileiro e talvez mundial, que começa a ser combatida de uma forma, se ainda tímida, mas de uma forma, para mim, na minha visão, irrevogável. Esse tipo de prática nojenta e bizarra, ele não vai ser mais aceito, né? E é curioso que todos esses caras, Robinho, Daniel Alves, Neymar, eram caras ícones da seleção brasileira de futebol, que vive uma crise agora técnica, mas eu acho que ela é mais que técnica, sabe? É uma crise moral, é uma crise total, a associação da seleção brasileira com outras. Cara, é um desastre, cara. E isso tudo, aí a gente fica pensando, a seleção brasileira vai jogar contra a Inglaterra, porque não tem jogador que atua no Brasil, que as pessoas perderam interesse. Não, porque isso aí não nos representa. Isso é um lixo, isso dá nojo. Tudo que envolve a seleção brasileira hoje dá nojo. A CBF, todos os poderes e os jogadores que defendem a seleção brasileira. Esses caras eram, né? O Daniel Alves era para o Tite o exemplo a ser seguido, o Neymar é o cara de todos, o Robinho era, antes do Neymar, era o tutor do Neymar lá atrás. E é isso, esses caras dão nojo. E a seleção brasileira dá nojo. Essa é uma parte esportiva, futebolística desse esgoto que a gente está vendo dia após dia. Então eu quero distância desses caras, portanto eu quero distância da seleção brasileira de futebol. Muito bem, quem não está distante exatamente da seleção brasileira de futebol é o Júlio Gomes, que está lá em Londres para acompanhar a seleção brasileira nesse primeiro amistoso, estreia do Dorival Júnior no comando. Começo já perguntando se essas questões que o Arnaldo acabou de levantar
sobre o Neymar, a família do Neymar ajudar na fiança do Daniel Alves, dessas coisas todas, da punição do Robinho, que também foi um cara da seleção, se isso de alguma forma chegou na seleção. O fato é que, seja o técnico que for na seleção brasileira, a primeira coisa que esse cara fala é que o Neymar é o Neymar, que o Neymar é o cara, que o Neymar é nosso melhor jogador, que o Neymar é não sei o quê. O Diniz, que é um cara tão envolvido socialmente nas questões, o jogador é a vida, tal. Ele falou isso, o Dorival também falou a mesma coisa. Essa coisa chegou na seleção ou é um assunto marginal e secreto, vamos dizer assim, Júlio? Tudo bom, Tironi? Um abraço para você, para o Arnaldo, para a Alicia. Bom dia para vocês aí no Brasil. Aqui eu estou na região de St. Albans, que é onde fica o centro de treinamento do Arsenal. É longe, viu? Longe para Dedéu, e é também o hotel em que a seleção brasileira está aqui hospedada. Daqui a pouquinho, daqui mais ou menos meia hora, vai começar uma entrevista coletiva aqui com o Bruno Guimarães e com o Douglas Luiz, né? Mais 2 jogadores representantes da Premier League. Não, é um assunto marginal, Tironi. Respondendo a tua pergunta, é um assunto marginal. Sempre foi um assunto marginal. Eu cobri a seleção de perto nos últimos 6 jogos, né? Os 6 jogos da era Diniz, da curta era Diniz de eliminatórias, e sempre foi um assunto marginal, porque é um assunto marginal, essa que é a realidade, gente, no futebol, né? A gente não vê nas próprias... Assim, eu entendo o ponto do Arnaldo, hein? Entendo perfeitamente, mas eu só não vejo grande diferença dos jogadores da seleção para os jogadores dos clubes. São os mesmos. São as mesmas pessoas. Se a gente tem nojo da seleção, a gente pode ter nojo do futebol, de uma forma geral. E seria bem aceitável ter nojo do futebol de uma forma geral, porque o futebol ele está olhando para esses casos todos. A impressão que eu tenho para os jogadores médio vilões, médio vítimas. E eu não estou falando que essa é a minha opinião, tá? Tô falando como eu observo que o mundo do futebol enxerga esses 2 casos. E isso se aplica até a esposas de jogadores, tá? Então, assim, que vem esses casos como esses caras são meio vilões da história, meio vítimas da história de algo que acontece no futebol de forma corriqueira. Essa relação jogador de futebol, mulheres, baladas, noite. Estou só relatando, repito, estou só relatando, não estou opinando, tá? Então é um assunto meio que vai ficando meio escondido nesses ambientes, como o ambiente de seleção brasileira, mas como os ambientes também de jogo, né? Foi feita a pergunta para o Tite sobre o Daniel Alves, tem que ser mesmo, né? O Tite acabou de convocar o Daniel Alves para uma Copa do Mundo, mas ninguém convocou o Robinho para nada, né? Ninguém fez nada com o Robinho, então não se pergunta desses casos nas entrevistas, nas coletivas, não se fala muito disso. Essa é a impressão que eu tenho, mas também acabei de chegar, Tironi, cheguei ontem aqui, vamos acompanhar o coletivo agora, vamos acompanhar a seleção por uma semana, vou estar sempre aqui nos programas, no News e no Fim de Papo, nos programas do canal UOL, e conto para vocês o que mais eu tiver observado. Mas, por enquanto, a primeira sensação é essa, a primeira impressão é essa. Muito bem. Alicia, eu sei que você tem tempo aí apertado, mas queria que você falasse da história do Daniel Alves, né? Ouvi uma frase muito boa ontem. O estupro tem um valor lá na Espanha. Se você pagar tanto, você pode ter o direito de sair por aí estuprando as pessoas, as mulheres e tal, porque aí você paga uma fiança e tá tudo certo. Oi. Posso só falar uma coisa antes da Alicia? Porque claro. Teve um amigo, um grande amigo meu, advogado espanhol, não é um advogado que está em ação, mas advogado espanhol formado, que me falou, Júlio, está sendo dada uma interpretação errada a isso no Brasil. Tô passando o que ele me passou, até passei isso para o nosso correspondente Thiago Arantes, o Daniel Alves estava em prisão provisória e foi pedido um aumento da pena dele, foi pedido uma diminuição por parte da defesa, foi pedido uma ampliação da pena por parte da acusação, da promotoria, né? Da promotoria pública na Espanha. E ele, pela lei, ele não poderia ficar mais preso de forma provisória, enquanto esse caso não tiver um fim, por assim dizer, né? Uma interpretação, assim, geral da coisa. E tinha que ser determinada uma fiança. Qualquer pessoa, dada a consistência das provas que foram apresentadas no caso, sairia da prisão.
Se fosse uma pessoa de menos recursos, possivelmente pagando uma fiança, sei lá, de 1.000 euros. De mais recursos, de 1 milhão de euros. Então, ele quis dizer o seguinte, ó, no Brasil está se dando uma leitura errada para a coisa. Não é que ele saiu porque ele é rico. Ele pagou mais porque ele é rico. Outra pessoa sairia pagando menos. E pode voltar. Se depois a pena for ampliada, diminuída, não importa, ele pode ter que voltar para a prisão. Só estou dando esse à parte porque foi algo que me procuraram para explicar e talvez a gente esteja dando uma interpretação de tipo, como é rico, saiu fora. Acho que como é rico, pagou mais para sair fora. Mas se fosse pobre, pagaria menos e também sairia. Tá? Pela leitura da lei espanhola. Ah, tá. Bom, esse é um bom ponto, é um ponto importante. Né? E agora, se for isso mesmo, está claro, o Júlio está sendo devidamente acossado. Deslocado. Deslocado. Passou aqui, o moço precisava passar aqui para fazer o trabalho dele. Eu estou meio no caminho aqui, tudo bem. Excuse me. Diga lá. Como na Inglaterra, eu já achei que fosse preso, mas tá tudo bem. Tudo bem. Passamos bem. Diga lá. Eu acho importante essa informação que o Júlio traz, e aí a gente também pode entrar numa questão de debater a legislação espanhola, né, em que antes dele ser condenado era permitido que ele ficasse preso, e uma vez que ele é condenado e considerado culpado, ele não pode mais permanecer assim até que o caso termine de ser julgado. Parece uma inconsistência, parece uma contradição, né, que antes da condenação se justifique a prisão e depois da condenação não. E aí a gente vai falar de valor, que também já parece uma coisa absurda, porque assim, qual é o preço do estupro? O quanto é caro para o estupro? Porque, sem dúvida, 1 milhão de euros para o Daniel Alves, para o Neymar, para a família do Neymar, é dinheiro de pinga, é troco. Né? O Daniel Alves recebe até hoje 450 mil reais do São Paulo, mensalmente. Né? O Neymar pode dispor de 1 milhão de euros com bastante tranquilidade. Então, se essa pena... se essa fiança ela é proporcional, ela não me parece ser no caso do Daniel Alves. Parece que saiu barato, né, se a gente tiver que precificar uma coisa que obviamente não tem preço, porque essas mulheres estupradas por esses jogadores levarão esse trauma por toda a sua vida. Né? Não tem assim, eu vou te dar um dinheiro aqui e acabou, esquece, né, apaga a memória. Isso é um trauma que a gente carrega, e todas as mulheres como eu, como né, mais da metade das mulheres do Brasil que já sofreram algum tipo de violência carregam, isso fica para sempre. E aí eu acho que tem uma questão importante que vocês trouxeram em relação à seleção brasileira, em relação aos ídolos, que esses caras são exemplo. Quando eu posto coisas nas minhas redes sociais, especialmente em conjunto, em colaboração com o UOL, que atinge um público muito amplo, eu não posso, eu perco os comentários do meu trabalho para não perder a fé na humanidade, porque os comentários são assustadores, assustadores. A gente está falando de uma bolha de rede social que pode não refletir o que pensa a maioria da população, mas a gente está falando de gente que não está nem aí. Assim, e aí você tem uma gradação, pessoas que acham que as mulheres estão mentindo, né? Então assim, a gente tem um número estimado pelo IPEA de mais de 800 mil estupros por ano, quase 2 mulheres sendo estupradas a cada minuto, mas as pessoas acham que é igualmente provável que a gente minta sobre estupro. E tem os caras que acham que é uma zona meio cinzenta, não sei, talvez ela queria, talvez não queria, e tem gente que acha que mesmo que tenha rolado, não importa, e mesmo que tenha sido à força, deixa o cara viver a vida dele. Isso é uma coisa que eu ouço muito, né? Fora as coisas impublicáveis, para de se importar com a vida dos outros, deixa o cara viver a vida dele. Não dá. Esses caras, o Neymar como grande ídolo da sua geração, o Daniel Alves como a referência que o Tite levou como referência de liderança para a última Copa do Mundo, esses caras são referência de masculinidade para muita gente, para muitos homens, até para mulheres, mas para muitos homens, e esses caras estão aí, né? Estavam até muito pouco saindo ileso pelos seus crimes. Então ontem, acompanhando o julgamento, eu recebi mensagem de várias colegas enquanto eu estava lá no STJ, era uma sensação assim de final de Copa do Mundo, disputa de pênalti, sabe? Quem que esse ministro, como esse ministro vai votar? Se ele vai chutar no gol ou se ele vai chutar para fora? Porque é uma decisão que começa a dizer para a sociedade, num trabalho ainda muito lento, de você não pode estuprar porque você vai ser preso. Isso é um crime hediondo.
né? Parece absurdo que a gente tenha que reforçar isso, mas precisa. Então, o caso do Daniel Alves, que pelo menos a nós aqui pegou de surpresa, porque justamente como o Júlio mencionou, né, como o Arnaldo mencionou no começo, tinha sido um movimento inverso ao caso do Robinho, e no meu entendimento, até por causa do caso do Robinho, né, a justiça espanhola entendeu que precisava manter o Daniel Alves preso para que ele não voltasse ao Brasil, que ele agora possa ficar lá esperando em alguma mansão. Tenho certeza que ele vai ficar na Espanha alojado de maneira muito confortável, enquanto o seu caso é decidido. Mas, de novo, o precedente estabelecido ontem pela decisão do STJ no caso do Robinho, ele não é só um precedente jurídico, ele é um precedente histórico importantíssimo, porque um cara como Daniel Alves já não tem mais o conforto de voltar para o Brasil. Né? Se ele, digamos, Daniel Alves é condenado em última instância, dá um jeito de sair do país. Ele já sabe que se ele voltar para cá, há uma chance enorme de ele precisar pagar pelo crime que ele cometeu. Então, eu acho que esses casos vão se construindo, mas traz uma desesperança a situação do Daniel Alves, porque a gente tinha entendido assim, bom, aprenderam com a situação do Robinho, então o Daniel Alves vai ficar preso, está condenado, vai seguir preso. E agora ele paga um valor bastante confortável, né, para o universo que ele habita, para poder esperar isso em liberdade. Mas eu concordo com o Arnaldo em relação à seleção brasileira, e acho que a gente só não desiste dos clubes, do futebol como um todo, porque a gente não consegue, né? Porque é uma coisa que está muito enraizada dentro da gente. E eu posso dizer a vocês, como uma mulher que trabalha nesse ambiente, precisa gostar muito, muito, muito. Eu várias vezes me pergunto, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Fazendo o meu trabalho, né? E recebendo esse tipo de comentário nas redes, né? Fora o assédio direto que a gente sofre. Então, precisa gostar muito, e eu acho que a seleção é uma coisa que é mais fácil da gente se descolar do que o clube. Né? Ficou uma coisa cada vez mais distante, representada pela CBF também, que é uma entidade que só dá desgosto há décadas. Então, eu acho muito importante que pessoas como o Júlio, como o próprio Thiago já fizeram, né, representando, né, os jornalistas, a mídia, não deixem esses assuntos passarem nas coletivas. Tem que encher o saco mesmo, tem que perguntar, tem que constranger as pessoas a se posicionarem, porque o que a gente ouviu ou não ouviu, tanto no caso do Robinho, quanto no caso do Daniel Alves e quanto no caso do Cuca, foi um silêncio ensurdecedor da classe esportiva. Jogadores, treinadores, é como se assim, eu não vou falar porque vai que um dia acontece comigo ou com um dos meus parceiros, deixa eu ficar quieto. Então, assim, essas pessoas precisam começar a se posicionar e mostrar de que lado elas estão. E o que a gente vê na prática é o Robinho aparecendo no churrasco do Santos e o Pedrinho, que foi desligado do São Paulo por acusações de agressão contra a sua namorada, com quem ele voltou, aliás, agora, mas acusado de agressão no Santos, pedindo para tirar foto com o Robinho. Então você tem um estuprador condenado, um cara acusado de agressão contra a mulher, tirando foto como celebridade dentro do CT de um dos maiores clubes do país. Então esse tipo de coisa precisa começar a ser inaceitável. Eu acho que a prisão do Robinho, o fato dele estar preso aqui no Brasil, ele vai estar, né, aqui pertinho na cadeia, é um caminho nesse sentido. Mas eu queria muito vir aqui hoje, vou precisar sair, infelizmente, para a gente continuar debatendo essas coisas nesses espaços. E eu espero muito, Tirone, e muita gente fala, porque você só fala disso, não sei o que. Eu falo porque eu preciso, porque o que eu mais gostaria de estar aqui falando era sobre futebol, era o Filipão, a preparação para os finais dos estaduais, o calendário maluco que tem estreia de Libertadores em meio de final de estadual, os grupos da Libertadores, da Sul-Americana, é para isso que a gente está aqui. Mas, no momento em que um jogador de futebol estupra uma mulher, a gente precisa falar sobre isso, porque esses caras e o comportamento desses caras tem uma repercussão enorme sobre a sociedade brasileira e sobre o comportamento dos homens em relação às mulheres. Não à toa, o Brasil tem quase 2 mulheres sendo estupradas por minuto e é o 5º país no mundo em número de feminicídios, de mortes violentas de mulheres. Então, assim, é um assunto que importa e toda vez que ele atravessar o futebol, a gente vai aproveitar essa plataforma para deixar essa mensagem, né? E eu espero que com o Robinho na cadeia muito em breve.